O protagonista nunca imaginou que sua amiga de infância fosse partir novamente sem se despedir. Eles vinham se dando bem ultimamente. Por que ela faria isso de novo? Ele tinha tantas perguntas para Sha Yue, mas como o trem já estava prestes a partir, não havia mais tempo. Antes disso, com a chegada do protagonista, Zheng Huinai estava muito feliz e queria que ele o acompanhasse para dar uma volta. De repente, ele ficou tão apegado que o protagonista achou estranho. Talvez fosse por causa da tristeza e do ferimento. Como sair para se distrair não parecia uma má ideia, ele aceitou o pedido, e os dois foram juntos até o campo de esportes. Lá, sem o treinador mandão nem os colegas irritantes, Zheng Huinai se sentiu relaxado. Depois de um tempo conversando, eles acabaram falando sobre com quem se casariam no futuro, algo que o protagonista nunca havia pensado. Afinal, a mãe de Ishihara não aprovava o relacionamento deles, e ele mesmo achava improvável que Ishihara se casasse com alguém sem um futuro certo. Se você realmente gosta de alguém, não se importa com a insegurança ou com a opinião dos outros. Não importa o que aconteça, você só quer ficar com essa pessoa. Essas palavras fizeram o protagonista se sentir envergonhado. Talvez amar fosse algo simples assim. Pensar diferente seria desrespeitoso com Ishihara. Zheng Huinai percebeu tardiamente que havia dito algo errado. Ele queria que o protagonista terminasse com ela, mas acabou dizendo o contrário. Tentou correr para esfriar a cabeça, mas por causa da perna machucada, caiu logo no início. O protagonista correu para ajudá-lo e o carregou de volta ao dormitório. Depois de deixar comida e bebida na geladeira, já estava prestes a ir embora, quando Zheng Huinai o segurou e pediu que voltasse no dia seguinte para cuidar dele. Enquanto isso, Tei foi levar fertilizante para as flores e encontrou Ishihara preparando um ensopado de batatas. A mãe comentou: "Parece que ele está seguindo a receita que Kobayashi ensinou. Acho que quer aprender a fazer todas as comidas favoritas de Kobayashi para surpreendê-lo. Se ele continuar assim na cozinha, ficarei tranquila." O protagonista achava que Zheng Huinai estaria deprimido por causa da lesão, mas ele apenas agia mandão como uma criança, o que lembrava muito Kobayashi. De fato, ele ainda era só um garoto. As palavras dele, porém, foram certeiras. O protagonista nunca havia pensado no futuro com Ishihara. Suas anotações estavam cheias apenas de coisas sobre Kobayashi. Confuso, o protagonista ligou para Ishihara, mas quando ela atendeu, ele não soube o que dizer. Continuava perdido quanto ao próprio futuro. No dia seguinte, Sha Yue recebeu uma carta de casa. Seu coração ficou pesado. Ele já imaginava o que havia dentro. Provavelmente teria que deixar o colégio. Enquanto isso, o protagonista planejava um encontro com Ishihara. Pediu a Kobayashi e Ri para visitarem Zheng Huinai em seu lugar para que pudesse ter tempo sozinho com ela. Enquanto conversavam, o clima começou a ficar um pouco romântico. Como Ishihara não tinha aula de reforço naquele dia, queria ir ao colégio Shokunin mais tarde. Isso o deixou em dúvida. Tinham combinado que o namoro seria saudável e se ela chegasse tarde, a mãe certamente se preocuparia. Ele não queria que o relacionamento piorasse a relação dela com os pais. Mas Ishihara respondeu que não se importava mais com isso. Nesse momento, o celular dela tocou. Ele achou que fosse a mãe, e ela decidiu não atender. Disse que até a mãe aceitar o namoro, só falaria com ela o mínimo necessário. Essa atitude deixou o protagonista ainda mais incerto. Por querer apressar as coisas, ele acabou sem saber o que fazer. No caminho, Ishihara ouviu uma conversa sobre Sha Yue estar prestes a se transferir de escola. Assustada, foi perguntar: "Desculpe, ouvi sem querer sua conversa com o professor. Você vai mesmo se transferir? Ishihara sabe disso?" "Não, e você não precisa contar." Enquanto isso, o protagonista criou coragem e foi à casa de Ishihara para conversar seriamente com a mãe dela sobre o relacionamento. Ele a levou até o lugar onde costumavam se encontrar. "Você se opõe a nós porque quer garantir que ela não sofra, não é? Meus pais me tiveram muito jovens e enfrentaram forte rejeição da sociedade. Soube depois o quanto foi difícil para eles. Por isso, nunca repetirei os mesmos erros. Nunca farei algo que faça Yukari infeliz." A mãe respondeu: "Entendo suas razões. E o que exatamente você quer construir com Yukari?" "Bem, não é que eu tenha te perdoado, mas decidi acreditar em você por agora." Animado, ele foi contar a boa notícia a Ishihara, mas ela o interrompeu para falar sobre a transferência de Sha Yue. No começo, ele não deu importância. Ela costumava desaparecer de repente, mas Ishihara insistiu para que ele fosse se despedir dela e passou o horário do trem. "Quero que depois de vê-la, você volte para mim em paz." Depois de desligar, Ishihara enviou a mensagem: "Eu acredito em você." Logo em seguida, se sentiu culpada. "Eu disse que queria ser a parceira perfeita, mas ainda estou aqui testando os dois." Enquanto isso, o protagonista encontrou Sha Yue pouco antes de ela embarcar. Vendo o olhar inocente dela, ele ficou agitado. Tinha tantas perguntas, mas não havia tempo. Pediu que ela pegasse o próximo trem para que pudessem conversar. Sha Yue aceitou, mas o puxou para dentro do vagão para conversar lá mesmo. O protagonista ficou confuso, e ela deu um sorriso travesso. "Já que está aqui, vamos conversar de uma vez", pensou ele. "Você está se transferindo por causa dos seus pais? Não desapareça de novo sem avisar, como há 6 anos. Pelo menos se despeça de mim. Nós éramos próximos, afinal. Sua verdadeira família é Xiaolong. Por que você se importa tanto comigo? Eu nunca mais direi adeus nesta vida." Dizer isso não adianta. "Vou com Satsuki encontrar minha família. Eu não posso ser tão educado assim." Quando chegaram à pousada, o protagonista achou que Sha Yue estivesse brincando, mas ela disse calmamente que não era piada. Aquele era seu lar, e o dono da pousada era seu pai. Era a primeira vez que o protagonista ouvia isso, e ficou surpreso.